Olá, amigos. Voltamos então com a última parte do livro A Volta de Jesus Cristo. Liguem-se sempre a este site, busquem baixar os livros e estudem conosco. Essas histórias são maravilhosas. Nós vamos para a parte que está a ligação entre Arthur e Silvestre. Por que será que estão juntos e por que será que tudo desenrola através dessas legiões maravilhosas da Grande Mãe Maria? Muito bem. Silvestre e Arthur, eles vão atender um espírito que contraiu muitas dívidas na perseguição dos cristãos. Ele foi um fiel dos titanes de Roma, comandou legiões de ferro e fogo e fez desencarnar muitos e muitos cristãos. Sabe quanto tempo ele ficou no plano da subcrosta? 1.210 anos. Esse espírito, apesar desses 1.210 anos, sofreu, reviu aqueles a quem ele fez desencarnar, passou por maus bocados, mas ainda assim o tempo foi passando e ele foi descondensando através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de suas revisões. E ele foi para essa região de uma campina onde as pessoas podiam ser tratadas. Nessa região, para que ele pudesse se recuperar, ficou 3 anos e meio. E ele cita, porque faz parte agora de um trabalhador que atua muito fortemente na proteção dos ambientes, ele diz: melhor é aproveitar o tempo e as oportunidades fazendo bem. E aí a gente tem que ver realmente os nossos caminhos. Nós temos uma situação que é também meio dantesca, difícil, de outros que vão reencarnar. Há um espírito que também contrariou muitas dívidas, fez desencarnar muita gente, mas que reequilibrou e vai reencarnar. E aí os que fazem a programação das reencarnações perguntam quantos eram aqueles que estavam envolvidos nas cenas de morte do passado com ele. Eram 8. E se a gente colocá-los então para reencarnar? E aí eles vão fazendo o levantamento da história desses espíritos. Existem algumas condições que o espírito é tão embrutecido, é tão raivoso, ele é tão angustiante, assim, as decisões dele são tão pesadas que ele vai se transformando através do perispírito num ser mais denso. Ele pode adquirir uma configuração exterior animalesca e alguns até que voltam para o reino animal como lagartos grandes e realmente são assustadores. Mas estes que reencarnam, vão reequilibrando e vão conseguindo, então, retomar o seu curso evolutivo. E aí eles fazem o acompanhamento desses espíritos que vão reencarnar. Essa transformação do espírito denso, que realmente adquire outras formas, é o licantismo. Então, é uma palavra que o Arthur aprende. Vão para um outro atendimento de William, que era um pastor protestante, e há um alerta muito grande, porque ele é um espírito bom, ele fez boas coisas, ele ajudou, mas ele combateu a parte mediúnica. E quando ele desencarna, ele leva um susto, porque exatamente o que ele combateu, ele está vendo, o contato espiritual, o recolhimento dele, o trabalho nas sessões, nas reuniões espíritas e nas reuniões mediúnicas. E aquilo bate nele de uma forma tão forte, dói tanto, que ele quer reencarnar logo, né? E aí, eles vão participando de um trabalho com Maria, ele vai ajudando naqueles espíritos que são os médiuns. Ele vê que existem médiuns que, apesar de estarem sentados nas cadeiras, saem do corpo, conversam com quem está desencarnado, voltam para o corpo. Ele vê a Grande Mãe Maria e aí ele fala que vê Jesus no final de uma dessas orações e Jesus diz que nunca esteve longe das suas ovelhas e que pedia que nenhuma estivesse longe dele, que a vontade era do Pai, né? Que todos se amassem como verdadeiros irmãos, maiores e os menores, até que chegasse a hora de formar uma só unidade. E aí, a mãe, né, e do esposo, a gente tem a mãe de uma criança, ela sofre um acidente no outro caso, ela estava grávida, ela desencarna. E aquela criança que iria nascer, ela sai do corpo, porém ela tem uma missão, ela precisa reencarnar logo. O que o plano de programação espiritual faz?
pega esse espírito que precisa reencarnar e leva ao contato de um casal. Esse casal é elevado, recebe essa criança no astral. Daí nós temos um quarto caso, que José, que era médium, vidente, que fez um trabalho, estudou o evangelho, ajudou pessoas, mas era vaidoso, né? E quando termina a oração, ele é aquele médium que fica revendo, relembrando, recebe abraços, elogios, recebe presentes. E através dessas vaidades que cada um de nós pode também adquirir, ele não desencarna bem. E aí é lembrado que a regra fundamental a cada um segundo as suas obras e que a gente não tenha ganhos secundários. Para atingir os planos mais elevados, ou também planos de erraticidade, é preciso enfrentar situações decisivas, ou seja, não é fácil. Para cada um de nós, em cada degrau evolutivo, a gente vai ter que decidir e essa decisão, para o sim ou para o não, vai implicar em alguma coisa de equilíbrio ou desequilíbrio. E aí é dito que a gente não pode desleixar, né? Aquele orai e vigiai que Jesus falava, que sempre teremos deveres e é importante que a gente atente a eles. E é muito sério aqueles que não atentam para as verdades, de Bíblia na mão, com os livros de estudos, em qualquer grau de religiosidade, que eles pensem pelas próprias cabeças e não sigam a cabeça dos outros. Em nenhuma parte do mundo o Consolador atingiu a amplidão que atingiu no Brasil. O Brasil, naquele continente primitivo, tem um pedacinho da Atlântida que foi redescoberta. É um rincão que encabeçará o movimento espiritual da nova era. Níveis mais elevados de ordem vibratória. A entrega do Evangelho Eterno e orações prodigiosas. Silvestre afirma que errou nesse sentido. Então, aquele professor confessa que ele trabalhou com a parte de mediunidades, de direção de trabalhos, dirigentes, ele fundou casas de orações, ele organizou inúmeros estatutos, ele fez com que tudo funcionasse, mas ele falava, o Silvestre, queremos doutrinar os outros e deixamos para trás a nossa própria noção de conduta. A falta de cultura geral no planeta ainda traz para nós uma realidade de 2/3 sofrendo grandes males, o analfabetismo, as fomes, as doenças, as endemias, epidemias, muito sofrimento. Mas o Silvestre fala, se 1/3 do planeta se comprometesse a reagir, ajudar e fazer, muita coisa poderia ser revertida. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Muitas divergências de ordem econômica são disfarçadas de ordem política. No fundo, é o dinheiro que está valendo. Construiu-se no nosso planeta um maior poder bélico, podendo resultar num massacre mais gigantesco de todos os tempos. E aí é muito sério a questão da escolaridade, mas da religiosidade, do ensino real. Porque uma religião que se baseia em oferendas, em imagens, em dogmas, ela brutaliza, ela traz um intermediário que não é o espírito ligado ao Pai de uma forma direta, com decência, com amor, com a lei e com o exemplo de Jesus. E ele fala, as crianças e os jovens se contaminam, elas são os fermentos do futuro. Cada um vai pensando como pode, claro, e não como quer, mas ainda temos no planeta o lema da fé, da esperança e da caridade. É urgente que cada um de nós pense seriamente e mude para conhecimento ao invés da fé, para certeza em vez de esperança e para bondade ao invés da caridade. Aí nós estamos quase chegando no final dessa história. Eles dois, Silvestre e Arthur, vão acompanhar 2 desencarnes. O primeiro desencarne é de um alto dignatário clerical. Ele foi noticiado pela imprensa e foi chamado de santo. Ao desencarnar, não foi amparado. Foi parar numa capelinha humilde, lá no interior da Itália, sem saber que estava desencarnado, sentindo uma geleira que vinha do seu espírito, que vinha da alma. Com esse irmão, transladou uma multidão de outros clérigos, numa nuvem escura e horrenda, um cortejo macabro. A justiça humana é vesga, mas a justiça divina nunca será. Ela é absoluta no espaço e no tempo,
esse irmão nosso, assim como aquele outro que ficou 1.210 anos, ele vai ser recolhido. E aí, quando ele for recolhido, vão lhe mostrar que foi muito bem servido, foi muito adulado, foi mimado, foi obedecido e foi considerado autoridade temporal e espiritual, ainda que ele fale que serviu a Deus. Provarão a diferença entre ele e seus títulos e o divino modelo que é o Cristo exemplar, que acabou crucificado por outros tantos falsos ministros de Deus. Por fim, lhe mostrarão o caminho de trabalhosas e difíceis jornadas carnais. E aí, a gente tem uma segunda situação, uma senhora que desencarna, e em luz, brilhos, amparos, festas, festejos, e o Arthur diz, nossa, que espírito maravilhoso, e o Silvestre observa, não, que trabalho maravilhoso, isto sim. Maravilhosos todos nós somos, o Pai nos fez semideuses. A senhora em questão foi mãe de 11 filhos, teve 79 netos, foi bisavó de centenas de bisnetos. Ela cuidou, ela lavou, ela alimentou, ela distribuiu dotes do coração a inúmeros irmãos, conselhos, exemplos o quanto pôde. Em lugar de pretender absolver os outros, ela conversava com muita simplicidade. Ela se aproximava, ela acolhia, ajudava e orava. Ela não pedia nada em troca. Ela ofertou o tempo, o amor e seu trabalho. Esta velhinha anônima, ela é uma velhinha anônima de fato, traz lindos registros na soberana justiça. Não importam os rótulos, não importam títulos, não importam o grau de instrução, mas sim aquilo que cada espírito tem e como ele desenvolve. Importam sentimentos verdadeiros e ações nobres. E aí, nesse final de capítulo, nós vamos para a visão de Arthur. Arthur tem uma visão onde ele vê a trajetória de Jesus Cristo, da manjedoura até o Calvário. Ele esteve perto de todos este momento, com seus amigos, amigos de Jesus, e com aqueles que eram inimigos de Jesus, com aqueles que eram confiantes e com os que desconfiavam, aqueles que eram indiferentes e outros que eram chorosos. Ele dizia, eu sentia as reações de cada um como se fossem aparelhos a registrar, e cada um de fato registra. Eu sentia as reações de cada um como se fossem aparelhos, e aí cada um vai vibrando numa faixa diferente, reagindo de uma forma diferente em face do mesmo acontecimento, em face da mesma tragédia imortal. Depois, ele viu 3 magnatas da cleresia levítica, os 3 maiores inimigos de Jesus, que de alguns metros de distância, muito desconfiados, observavam os movimentos do Cristo na cruz. Haviam acompanhantes do Cristo que choravam aos pés da cruz, e quando, num esforço tremendo, viu Jesus bradar ao Pai, que em suas mãos entregava o seu espírito, ele viu Jesus sair do corpo. Ele viu que ele foi recebido por uma corte maravilhosa que tinha o profeta Elias à sua frente. Ele subiu e sumiu no infinito, feito luzes e esplendores. Depois, mesmo com o sol naquele momento, o planeta escureceu. Viu que um dos 3 vultos era ele, Arthur, um dos grandes algozes do Cristo. E aí ele diz, convido a todos às obras nobilitantes, ao abandono dos rótulos do mundo, porque o túmulo os enterra também, ficando o espírito cheio de responsabilidades, nada mais. Tenham a mente ligada à mente divina, o vosso coração ligado ao divino coração. Com a evolução dos espíritos, os intercâmbios aumentarão. Jamais alguém conseguiria obrigar o processo evolutivo a estagnar para sempre. O batismo do Cristo marchará e triunfará. Pensem muito os adversários do Cristo planetário. Pensem muito. A restauração fará ver verdades eternas, perfeitas e imutáveis, à luz da doutrina do caminho, com a lei e o exemplo de Jesus, que não admite formalismos e idolatrias, vestes fingidas ou títulos nobiliárquicos. Ninguém
é proprietário dos espíritos comunicantes e os dons devem ser praticados com foco na lei de Deus. As duas testemunhas, fiéis e verdadeiras, continuam a testemunhar. Antes que um filho de Deus pense em fazer trejeitos e aparências, lembre-se que a era da infantilidade já se foi. Viva socialmente como convém, bom filho e fiel amigo de seus irmãos. Esta é a linha dos Cristos. Com isso findamos este precioso livro, com esse recado maravilhoso de espíritos que estiveram comprometidos e que estão agora dando seu testemunho para que tudo melhore. A fase de maturidade chegou, a oportunidade de estudos é nossa. Há sempre essa terra pedregosa, espinhosa, fértil que nos cerca. Que a gente possa aproveitar, nós desconhecemos o nosso programa evolutivo, as nossas marcas e tamanho espiritual. Que a gente possa aproveitar cada minuto, cada segundo, cada hora, cada mês, porque quanto tempo mais ficaremos? Não sabemos. As amizades estão aí conosco. As oportunidades também estão. Que a gente possa agradecer muito sempre. Não é ao acaso que essas obras chegam a nós. Não é ao acaso que o convite ao trabalho também. Seja mais um a colaborar. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês e dou graças a Deus. Até o próximo livro. E se você quiser, entre em contato conosco no nosso canal.